Aqui então, nessa fase diferenciada, né? Nesse momento diferenciado. Espero que vocês estejam todos bem e conforme o andamento aí das coisas, né? A universidade tem pedido para que a gente possa estar passando de uma maneira melhor possível essas videoaulas para vocês, para que vocês possam estar tirando as dúvidas. E hoje eu estou fazendo aqui uma apresentação, uma revisão, na verdade, do conteúdo de implantodontia no que diz respeito à confecção da guia cirúrgica, né? Essa semana, 31/3, seria a nossa prova. Então, na verdade, a gente já trabalhou até esse conteúdo, guia cirúrgica, né? Antes de vocês terem ido embora. Mas a gente vai falar mais alguma coisa, dar uma revisada, de tal maneira que no próximo conteúdo, né, da outra semana, a gente posta então os materiais de moldagem e começa a falar dos materiais de moldagem propriamente dita. Tudo bem? Espero que vocês então estejam todos bem e que se resolva logo essa situação para a gente estar voltando e estarmos juntos, né? Para dar continuidade aí no sétimo período, na parte de prótese sobre implante. A guia cirúrgica, na verdade, na disciplina de implantodontia, ela é fundamental porque ela vai orientar o cirurgião, né, na instalação precisa, no local preciso de instalação dos futuros implantes. Então é muito importante o cirurgião, né, conscientizar da necessidade desse aparato para que possa então estar melhorando a instalação e, consequentemente, o resultado final do seu trabalho, ok? As guias cirúrgicas, né? Ela irá mostrar ao cirurgião dentista a inserção do corpo do implante que oferece a melhor combinação de suporte para as forças oclusais repetitivas, vai melhorar a condição de estética, certo? E também vai melhorar a condição de higiene, vai facilitar o processo de higiene por parte do paciente. Então, é fundamental que o cirurgião conscientize da necessidade de utilização desse aparato, né, no dia a dia, como a gente já falou para vocês, certo? A guia cirúrgica ela deve possuir alguns requisitos, tais como ser estável, rígida, transparente, permitir asepsia cirúrgica. Se o arco possuir dentes, deverá encaixar sobre ou ao redor dos mesmos para estabilizar. Então, na verdade, a guia cirúrgica ela deve ser confeccionada então no material que possa primeiro permitir a visibilidade por parte do cirurgião, né, no momento que estiver fazendo a cirurgia. Então, por isso que ela deve ser em material transparente. Hoje se utiliza muito as placas de acetato, que é um material que não é tão caro e dá para tranquilamente resolver essa situação. Embaixo, né? Continuando aqui o slide, para que vocês tenham entendimento, se o arco possuir dentes, deverá encaixar sobre ou ao redor dos mesmos para estabilizar. Ou seja, seria interessante você decidir por uma técnica na confecção da guia cirúrgica que possa, que no momento do ato cirúrgico, possa essa guia cirúrgica ficar presa para que o cirurgião então tenha um controle maior, né? Tenha uma facilidade em mexer com as brocas e que ela não se desloque de posição. Um implante inserido adjacente a um dente natural idealmente deve permanecer de 1,5 a 2 milímetros afastado das coroas na região estética, afastado da coroa na região estética. Portanto, a distância mínima MD de 7 milímetros será necessária. Ou seja, há muito tempo, no livro do Michel, que a gente considera aí a Bíblia da implantodontia, ele dizia que para você fazer um implante, você deve ter um espaço mínimo no sentido médio distal de 7 milímetros, né? Essa era a distância mínima. Por quê? Porque se você levar em consideração que os implantes padrões, os implantes principalmente referidos por Brennemark no início, tinha aí aproximadamente 4 de diâmetro, né? 3,75, 4,1 de diâmetro, em um espaço de 7 milímetros, no sentido médio distal, sobraria 1,5 para cada lado, né? Distalmente e mesialmente, o que corresponderia à presença ali da crista marginal,
que é normal no dente natural, né? Mais ou menos a crista entre os dois dentes ali, a crista óssea, ela ocupa aí um espaço de aproximadamente 1,5 a 2 milímetros. Então, por isso que preconizava, que ele sempre preconizou para que você tenha, no mínimo, toda vez que decidir fazer o implante, um espaço mínimo de 7 milímetros, para que você possa, então, estar devolvendo essas distâncias biológicas, né, para funcionar legalmente. Então, aqui mostrando, né, então essa distância aqui, ó, vai se colocar um implante aqui, então o espaço mínimo deverá ser de 7 milímetros. Claro que hoje isso tem mudado um pouquinho com o advento dos implantes de menores diâmetro. Você tem condição de trabalhar de uma maneira melhor, mas o que é aceito ainda, né? Ou seja, o que se fala, o norte ainda aí na implantodontia é dessa maneira, para que você então possa realizar o implante com tranquilidade. A guia cirúrgica, ela deve ser feita após o enceramento de diagnóstico. O que vem ser esse enceramento diagnóstico? Não só para a fabricação da guia cirúrgica, mas seria prudente em outras situações que você tem necessidade, principalmente na prótese fixa, é esse enceramento. Ou seja, nas regiões desdentadas, você vai simular, através de escultura em cera ou a colocação dos dentes faltantes nesses espaços, para você ver um tamanho que fica melhor adequado para esses dentes, no sentido mesodistal, vestíbulo palatal ou vestíbulo lingual. Você pode fazer isso com a colocação de dentes artificiais ou pode fazer isso através de enceramento, certo? Para um planejamento, né, uma previsibilidade do caso que você está fazendo. Para você fazer esse enceramento de diagnóstico, então, idealmente você deve moldar, né, a arcada superior e inferior, conforme nós estamos descrevendo aqui. A partir de moldagens, essas moldagens podem ser feitas com alginato, molda o arco superior, o arco inferior, ok? Posiciona isso em um articulador, porque uma vez esses modelos estando montados no articulador, vai te possibilitar um estudo da oclusão mais adequado, a relação entre os arcos, o espaço disponível para as futuras próteses, possíveis interferências, as patologias oclusais, tamanho, posição e contorno adequado do dente que você vai fazer. A oclusão, vai dar para você dar uma checada na oclusão, como é que está esse engrenamento, né, desses dentes antagônicos, né? E com certeza vai fornecer ao final a posição ideal dos implantes, a posição ideal, né? Posição ideal dos implantes que serão instalados para esse caso. Confecção da guia cirúrgica a partir do enceramento de diagnóstico e, consequentemente, a duplicação desse modelo. Então, como é que nós vamos fazer? Você vai realizar, conforme a gente falou, a moldagem do arco superior e inferior, pode vazar em gesso tipo 3 ou gesso tipo 4, monta os dois modelos no articulador, esculpir os dentes em cera ou a colocação de dentes de estoque. Quando tem a possibilidade de você usar os dentes de estoque que já está prontinho, é muito menos trabalhoso, né? Você vai pegar os dentes de estoque e montar como se fosse para fazer uma prótese sobre a cera nessas áreas desdentadas, né? Aí esculpir ou usar dentes de estoque, completando aí o raciocínio, você vai duplicar. Uma vez que você terminou o enceramento, vocês já até fizeram uma simulação lá no laboratório. A gente já fez essa parte prática, né? Onde vocês colocaram os dentinhos na região posterior. E acredito, parece que a gente já duplicou também, né? Já moldou essa situação, moldamos e vazamos em gesso. Então é importante você ter uma réplica, uma duplicata dessa situação. Vamos para uma máquina de acetato. Isso é uma técnica. Tem outras técnicas de elaborar guia cirúrgica, né? Mas é mais ou menos a que a gente está passando para vocês e que vocês estão seguindo no laboratório. Duplicamos esse modelo, então. Depois fomos para a máquina de acetato e vai descer uma placa de acetato sobre esse novo modelo, ok? Então está aqui. A gente, na verdade, vai começar a passar as figurinhas, né? Que vocês gostam dessas figurinhas para melhorar o entendimento.
Então tá aí os dois modelos que foram montados no articulador, uma região desdentada posterior, né? Aqui é interessante quando a gente monta no articulador, olha esse caso para você ver a esse nível aqui. Espera só um pouquinho. Então você vê nitidamente um plano oclusal invertido, né? Os dentes posteriores estão acaba que eles estão descendo ali, não era o ideal, né? E às vezes é por isso que é importante você colocar no articulador os dois modelos, porque normalmente você não visualiza isso no exame clínico quando está atendendo o paciente logo, né? Então a colocação dos modelos no articulador te possibilita essa visibilidade. Ali o ideal então era a regularização desse plano oclusal primeiro, para depois planejar a colocação dos implantes. No slide aqui a gente até só sinalizou, né, pintou aqui com o objetivo de vocês identificarem, nesse caso, possíveis áreas que deveriam ser ajustadas, feita ali uma meloplastia, né? Casos mais graves, é claro que deveria ser melhorado essa condição de alinhamento com uma movimentação ortodôntica, né? Mas sendo áreas pequenas, dá muito bem para você fazer um desgastezinho a nível de esmalte, uma meloplastia e dar continuidade ao caso. Enfim, aqui a situação já montando os dentinhos, né? Verificar que o dente, então, quando a gente faz seguindo esse caminho, o dentinho está sendo montado contra o dente antagônico na posição real que ele deveria ficar. Aqui uma continuidade, então, certo? No caso. Continuando montando, então, os dentes, né? Agora já colocado o molarzinho, mas é importante a gente frisar sempre que aqui está seguindo, então, a posição adequada desse dente em relação à oclusão. Concorda que se é um dente só, e se você for fazer o procedimento implantodôntico, se você dividir aquele espaço no sentido mesodistal e vestíbulo palatal, é tranquilo para você inserir esse implante. Mas quando a situação vai ficando um pouco mais complexa, ou seja, vai tendo um número maior de dentes, né, de ausência de dentes, e você teria que, aqui nesse caso, fazer 2 implantes, isso vai ficando um pouco mais difícil, você acertar o local melhor para esse implante, né? Visto que o implante ele deve estar posicionado ali no centro, com os dentes posteriores, o implante vai sair aproximadamente em fossa central do dente, né? E no segmento dos dentes anteriores, esse implante deve estar posicionado ali a nível de cíngulo. Se é um dente só, novamente frisando, é fácil você dividir o espaço mesodistal do elemento ausente e acertar essa região. Mas quando tem a ausência de mais dentes, de um número maior, isso vai ficando difícil. Daí a importância da guia cirúrgica para você definir, né, o ponto ideal desses dentes, onde você vai inserir o seu futuro implante. Uma outra vista, nada muito a declarar. Depois de feito isso, então, da colocação dos dentes, você vai fazer o quê? Você vai duplicar o modelo. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Dá uma umedecida, né? Nesse modelo, numa cuba com água, certo? Modelo hidratando. Depois, com a moldeirazinha, você molda em alginato mesmo, certo? Aqui, então, está a réplica do modelo, né? Ainda porém em molde, no molde, né? Em alginato. Aqui vaza em GES tipo 3 ou GES tipo 4. Agora, já com esse modelo aqui, que é uma réplica, né? Você vai levar para a máquina de acetato, com a placa de acetato aí de uma espessura de aproximadamente 1,5 a 2 milímetros. Modelo posicionado aqui embaixo, né? Ó. Você vai descer essa placa de acetato sobre o modelo. O modelo, então,
com a placa de acetato. Agora você vai fazer os recortes, na verdade, né? Vai fazer os recortes desses excessos de acetato para depois levar para a boca. Aqui a gente pintou, né? Só para ter uma maneira didática mais tranquila de você ter entendimento, ok? Pode cortar aqui a nível cervical, todos os dentes. Não precisa seguir seguir a curvatura do dente aqui a nível cervical, né? Pode cortar aí paralelo à linha cervical dos dentes, certo? Outro lado. Depois você remove, na maioria das vezes aquele modelo vai quebrar para você tirar a placa de acetato. Aqui está a placa de acetato, né? Ok? E lá, apenas pintado, o ponto ideal, onde você vai fazer uma perfuração com a broca, no centro de cada dente que você vai fazer o implante, né? Agora na guia cirúrgica, e aqui uma vista lateral, mostrando um alinhamento, né, na vestibular, para que possa orientar o cirurgião. O cirurgião então deve colocar o implante alinhado por essa linha, né? Aqui é uma simulação como se estivesse na boca já, na verdade, né? Porque o que vai acontecer? Essa placa, isso tudo deve ser feito pelo protesista, pela área ou a especialidade da prótese. É claro, quando você faz um curso de especialização em implantodontia, você já recebe informações da parte cirúrgica e da parte protética. Então você pode fazer as duas coisas, mas normalmente essa fase aí é de competência do protesista. Ele deve mandar para o cirurgião, e o cirurgião então agora, lá na boca, o que vai acontecer? Após ele abrir o retalho, uma incisão linear no sentido ali mesio-distal, e descolar esse tecido periodontal, ele posiciona a guia cirúrgica encaixada sobre os dentes para iniciar a perfuração, né? Ele entra com a broca que chama lança aqui por cima para fazer a perfuração no osso, como é que fala? Simulando não, marcando, né? Marcando o local preciso que ele deve descer com as próximas brocas nesse osso, ok? Então, a gente aqui não tem a parte cirúrgica, mas dá para ter ideia. Aqui ainda finalizando a guia cirúrgica, né? Fazendo a perfuraçãozinha ali com a broca esférica, porque você deve mandar essa peça, essa guia cirúrgica, perfurada para o cirurgião, né? Então, olha ali, aqui dá para ter uma ideia melhor. Dá para ter uma ideia melhor, as perfurações lá, então depois que ele abrir o retalho, ele posiciona e agora posiciona a broca nesses orifícios que foram feitos e vai e marca o osso. A região, marca o osso na região mais favorável para inserir os implantes, nesse caso, né? Aqui uma outra técnica de se fazer a guia cirúrgica, certo? Eu vou ver se dá para eu chegar até o fim dessa técnica. Eu não estou fazendo as aulas muito grandes, porque senão, extensas, né? Porque senão depois fica difícil para baixar no YouTube e eu não sei depois para vocês assistirem também. Mas eu vou ver se eu finalizo pelo menos essa técnica aqui antes de dar uma parada e eu faço uma outra aula para completar o restante do tema. Tudo bem? Mas aqui, olha, o modelo superior e inferior no articulador. Essa guia aqui você vai ver que ela é um pouco melhor elaborada, certo? Então, utilizou os dentes de estoque, olha aí a versatilidade dos dentinhos, principalmente quando a gente acha os dentes de estoque e que eles são do tamanho adequado, né? Porque de repente, se você tiver uma placa de dente onde esses dentes menores, no sentido mesodistal para este caso, então deveria ser completado com enceramento ou substituir todos os dentes por enceramento, o que dá mais trabalho, né? A gente percebe aqui que os dentinhos de estoque que foram selecionados é bonitinho, é do tamanho ideal para esse espaço protético. Enfim, aqui embaixo já marcando com a lapiseira, contornando a cervical dos dentes, né, para ficar marcadinho. Depois, ainda com os dentes presentes aqui, você desce uma muralha, pode ser com uma moldeira ou uma porção do silicone pesado, desceu, né?
Aí depois que o silicone polimerizou, abriu-se uma tampa para ter acesso à visibilidade. Tá vendo? E está marcado. Ó. Aqui tem a imagem dos dentezinhos no molde de silicona. Ok? Aqui só a marcaçãozinha mais didática, foi traçado um X em cada circunferência dessa, porque o ponto ideal do implante é aqui no cruzamento dos X. Certo? Feito isso, então, com o micromotor, lá no modelo de gesso, estava fazendo a perfuraçãozinha só para encaixar essas peças que nós chamamos de paralelômetro. Essas peças, na verdade, elas são bastante utilizadas no momento cirúrgico, a hora que você perfura o osso, para mostrar para o cirurgião se a perfuração que ele fez está paralela uma em relação à outra, né? Mas enfim, aqui pode ser usado no laboratório, né? Foram colocados. E essas capinhas que a casa de material odontológico, na verdade, a casa de material odontológico não. A empresa que vende implante vendem essas capas, né? Capas guias, normalmente é chamada. Tem outros nomes, mas a gente chama como capa guias. É justamente para fabricar a sua guia cirúrgica. Elas vão encaixar aqui, ó. Olha aqui no modelo de baixo encaixadinho. Elas são removíveis, elas não estão presas aqui não, tá? A gente consegue, se fazer um movimento para cima, tirar elas espontaneamente. Leva esse modelo para a máquina de acetato, desce a placa de acetato da mesma maneira que foi feita a técnica anterior. Aí prestem atenção que as capas guias saem presas no acetato, certo? Mas dá para entender que agora é muito mais tranquilo, elas servem de guia, né? Porque pelaquela primeira técnica que a gente viu, o cirurgião tem o orifício na guia cirúrgica, mas ele pode inadvertidamente inclinar um pouco a broca para lá e para cá. Agora, com essas capas guias aqui, com essas capas guias, ele tem uma orientação melhor no sentido, vamos chamar, ocluso apical, né? Ele vai ter, olha, uma orientação melhor. Ó, isso aqui já posicionado na boca, então abre-se o retalho da mesma maneira, linear, e ele tem uma guia mais precisa para controlar essa inclinação de maneira mais adequada. E aí, numa fase lá na cirurgia, né, mais adiantada, ele colocando os paralelômetros, né, depois fazendo uma radiografia, aqui os implantes já foram até inseridos, vai mostrar que está bem próximo do ideal, bem próximo do planejamento que foi feito, né, do que se imaginou. Os 3 implantes posicionados. E aí, as coroas finalizadas, né? Depois de pronta já os implantes, depois do processo de osseointegração, bonitinho, e as coroas. Então vejam que não precisou fazer artifício nenhum para palatina, para vestibular, para descer parafuso. Elas encaixaram ao longo eixo dos implantes. Isso é muito importante para você finalizar o caso redondinho estético. Eu vou parar aqui, gente, e dou continuidade a seguir. Obrigado.